E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácil fala a respeito de saúde mental. Para você, o que é saúde mental? Muitas pessoas perguntam como nós entendemos a relação que existe entre a nossa mente e o nosso corpo. Porque num determinado momento, lá em tempos passados, era muito difícil, inclusive para os cientistas, entenderem a relação entre as emoções e todos os nossos órgãos, o nosso coração, o nosso intestino e até a nossa pele. Então, muitos estudos foram feitos e ainda estão sendo feitos, tentando entender melhor a relação que existe entre essas duas esferas do ser humano. Em primeiro lugar, é preciso entender que não são coisas diferentes. O ser humano, ele tem uma parte mental, emocional, psicológica e tem uma parte orgânica onde estão os nossos órgãos e tudo mais. Então essas coisas trabalham sempre junto. Ao longo do tempo, ela foi dividida apenas para que as pessoas pudessem entender que são situações diferentes, são esferas diferentes do mesmo indivíduo, mas elas trabalham sempre junto. Então, entender esse processo de interação que existe entre essas duas esferas do ser humano tem sido um desafio que até hoje a ciência está perseguindo. E aí muitos estudos têm sido feitos e algumas ideias a gente já tem sobre como acontece, porque nós vivemos isso na prática. Nós temos um momento em que nós sofremos uma raiva muito grande, uma coisa que nos aborrece tremendamente, e a gente percebe que o nosso pulso acelera, o nosso coração passa a bater mais forte, nós temos uma transpiração maior em determinados momentos, e isso tudo é uma reação orgânica, motivada por uma emoção que provocou toda essa situação. Então, essa interação que existe, hoje em dia, nós entendemos que é porque não há uma divisão entre a parte emocional, psíquica e o nosso corpo. Então aí fica fácil da gente entender por que muitas doenças orgânicas têm um fundo psíquico, como a gente costuma dizer. Não que esse fundo psíquico tenha provocado uma doença orgânica, mas ela de uma certa forma acontece no mesmo indivíduo. A gente está olhando para o corpo e vendo que está hipertenso, está com uma úlcera no estômago e está vendo que o indivíduo está estressado, está sob pressão, está com uma ansiedade muito grande. Então hoje a gente entende que essas manifestações que ocorrem tanto do lado psíquico quanto no lado orgânico são os dois lados de uma mesma moeda. Nós não podemos entender o ser humano como um lado psíquico, a cabeça, e um lado orgânico, o corpo. No nosso próximo programa, nós vamos voltar a esse tema, tentando discutir um pouco mais a relação que existe entre o corpo e a mente e como fazer uma boa relação entre essas duas esferas do ser humano. Tenham todos uma boa semana, sempre com muita saúde.